Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Aleluia. Capítulo de número 6. Versículo de número 30. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 30. Amém? Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, hein, meu irmão? Você está na casa do Pai e você tem essa liberdade de dar glória a Deus, aleluia, tá? Vocês não estão num teatro, vendo uma peça, não. Hoje vocês estão aqui para louvar, adorar a Deus e escutar a palavra daquele que pode todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Marcos capítulo 6, versículo 30, fala bem assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto o que tinham feito e como que tinham ensinado. E ele disse, Jesus, vinde-vos, aqui à parte é um lugar deserto, e repousar um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Lá no versículo 41. E tomando ele os 5 pães e 2 peixinhos, elevando os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e fartos ficaram. E levantando-se 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Amém? E a multidão foi mais ou menos quase 5.000 homens. Glória a Deus. Se assente nesse mesmo espírito. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, fique à vontade. Aleluia. Amados, nós estamos iniciando a nossa campanha, de 6 dias de clamor por 12 meses de vitória. E o tema da nossa campanha é 12 cestos cheios. E algo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, quando eu fiquei responsável para começar a dar início a essa campanha, já fui logo no texto da multiplicação, porque nosso projeto de vida foi baseado nisso, no ano da multiplicação. E hoje eu quero compartilhar algo muito interessante que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos estar orando pelos nossos meses de janeiro e pelo nosso meses de fevereiro. Mas o Senhor tem algo grandioso para mim e para você nessa manhã. E eu sei que Ele te trouxe aqui, não foi por acaso. Porque Deus tem uma palavra para você nessa manhã. E você precisa acreditar nisso. A multiplicação dos pães, dos 5 pães e dos 2 peixinhos, que nós lemos aqui no capítulo 6, no versículo 30 em diante, mas tem um pano de fundo a respeito disso. Jesus estava vindo de uma maratona com seus discípulos de viagem, pregação do evangelho, milagres. Tanto que Jesus ele estava na sua cidade natal e ele mandou enviar, ele começou a falar ali, e ali ele não conseguiu fazer muitos milagres porque a incredulidade tinha tomado conta daquele povo. E ele enviou seus discípulos de 2 em 2 adiante dele para as outras aldeias, para ir preparando já, falando do evangelho, preparando os lugares para onde que Jesus iria passar. E eles foram e Jesus ficou ensinando mais um tanto de multidão, e as pessoas vindo, indo, e Jesus ensinando, e os discípulos trabalhando. Daqui a pouco os discípulos chegam cansados, chegam fadigados, diante de Jesus,
E Jesus olha para eles e fala assim: então, eu vi que vocês, trabalharam bastante, então vamos se apartar um pouco, vamos para um lugar mais deserto, para que vocês possam descansar e para que vocês possam se alimentar. E hoje Deus está falando para mim e para você algo maravilhoso, que Deus quer dar algo para mim e para você, que nós precisamos entender que nele nós podemos descansar em momentos de tribulação, momentos de dificuldades. Mas o que eu quero é me ater a algo aqui, que nesse engodo, nessa história, nesse tudo isso, nesse cansaço que eles estavam, que Jesus falou: vamos se parar, vamos para um outro lugar, ficar um pouco mais para nós ter um momento de descanso, porque o povo toda hora estava ali pedindo milagres, orando, falando que queremos ser alcançados, transformados. E Jesus veio a notícia também que o seu primo João Batista tinha sido decapitado por Herodes. Foi entregue na bandeja a cabeça de João Batista. Então veio todas as notícias, tudo isso. E Jesus falou: então vamos se retirar, vamos para um lugar mais reservado para vocês comerem, porque o cansaço tinha batido a eles. Havia um cansaço físico, havia um cansaço emocional também, porque uma notícia da perca de um familiar é triste, é muito ruim. Mas Jesus falou: então vamos para uma outra margem. E dispensou aquela multidão e entrou no barquinho e foram atravessar esse mar da Galileia. Iam para outra margem. Só que a multidão, de alguma maneira, ficou sabendo que o local que eles iam estar. E enquanto isso, Jesus estava indo com o barquinho pelo mar da Galileia. A multidão começou a seguir eles pelas margens. E quando eles chegaram do outro lado, a multidão chegou junto. Alguns evangelhos falam que quando eles chegaram lá, a multidão estava lá. Outros evangelhos falam que quando Jesus chegou, daqui a pouco ele olhou e viu aquela multidão. E ele viu aquele povo e ele se compadeceu, porque aquele povo eram ovelhas sem pastores, estavam perdidos. E algo que eu e você começamos a aprender, a primeira lição que eu quero colocar para mim e para você, que Jesus, meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio tudo que ele estava passando emocionalmente, porque perdeu um familiar, brutalmente assassinado, ele olhou aquela multidão e falou para os seus discípulos: olha lá, parecem ovelhas sem pastor. Se compadeceu daquele povo. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus nesse ato é que Jesus ensina que há prioridades em nossa vida que estão acima do cansaço, estão acima da nossa fome, estão acima das nossas situações emocionais. Então há prioridades na minha vida e na tua vida que mesmo que você esteja de luto, você tem que deixar de lado e ir à frente a fazer aquilo que Deus lhe chamou. Jesus foi enviado a essa terra para restaurar aquilo que havia se perdido. Jesus foi enviado a essa terra para restaurar novamente a ligação do homem com Deus. Jesus veio a essa terra para fazer aquilo que nenhum homem podia fazer e nenhum animal podia ser feito: o sacrifício de alguém que não tinha pecado, para poder ligar novamente os pecadores a Deus. Porque através do sacrifício de Jesus, eu e você fomos reconectados a Deus. Então Jesus não olhou para o seu cansaço, não olhou para a sua fadiga, mas ele olhou para a necessidade do próximo. E hoje eu e você precisamos entender que talvez, muitas vezes, eu e você deixamos de fazer aquilo que Deus nos propôs.
Muitas vezes eu e você deixamos de cumprir um chamado de Deus na nossa vida por causa de situações, por causa de um cansaço. Ah não, hoje eu não vou cultuar a Deus, hoje eu não vou fazer algo para Deus, hoje eu não vou ajudar meu próximo porque eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado. Eu trabalhei a semana inteira, eu estou cansado, eu mereço um descanso. E eu não estou falando que você não merece, todos nós merecemos um descanso, mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos olhar as prioridades. Eu e você precisamos entender que muitas vezes nós precisamos se importar muito mais com pessoas do que com coisas. Talvez você está dando muito valor para as coisas e está esquecendo as pessoas. E Jesus veio nos ensinar a gente olhar diferente. Jesus estava trabalhando, cansado, e uma outra parte, os discípulos chegaram e falaram: Jesus, você não quer comer, você não sente fome? E ele fala: não, o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. O que me dá força é fazer a vontade do Pai. Talvez você está trabalhando, está se desgastando, vira a noite trabalhando, dobra turno e não consegue descansar, vive cansado, nunca tem nada. Por quê? Porque você está focando em coisas. Jesus fala que nós devemos ajuntar tesouros lá no céu, porque lá traça, ferrugem, nada disso vai atacar essas riquezas. Essas coisas aqui na terra são perecíveis. Esses bens materiais que nós lutamos, que nós muitas vezes perdemos a nossa saúde, são perecíveis. Eu e você precisamos começar a olhar as prioridades. Talvez o teu casamento está quebrando, talvez o teu relacionamento com teus filhos está quebrando, porque você está priorizando coisas e não pessoas. Talvez aquele momento que é para você tirar com a tua família, de descontrair, conversar, assistir um filme, fazer alguma coisa, eu quero descansar, não me incomode. Talvez você passa o dia inteiro trabalhando e quando você chega em casa à noite, o teu filho ou a tua filha está ali esperando, ou a tua esposa, ou o teu marido está ali esperando um momento com você e você chega: eu estou cansado, eu vou tomar um banho, quero dormir. E pum, na cama. Eles precisam entender, porque eu estou trabalhando. Você vai dando prioridade às coisas. Teu filho pode ter o último videogame da última geração, o melhor. Tua esposa pode ter o teu melhor carro, mas nada vai substituir o teu amor, a tua presença. Orabás. Deus falou muito forte isso no meu coração, porque nós estamos muitas vezes olhando para as coisas, se envolvendo com coisas, estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que são pessoas. Muitas vezes nós queremos o nosso conforto, o nosso descanso e esquecemos que Jesus nos chamou para fazer algo diferente, porque o nosso descanso não é nessa terra. Nós somos como uma erva, nós só nascemos, daqui a pouco, vai. E o teu legado, o que você está deixando? E hoje Deus está falando muito forte ao meu coração e ao teu coração. Nós estamos se iniciando o início de um mês de janeiro, um ano está se iniciando na nossa vida. E você vai continuar, pode ser um ano novo, mas você vai continuar com as velhas práticas, com as velhas rotinas. Vai entrar ano e sair ano e você vai continuar na mesma roda gigante, girando. Não vai ter mudança, por quê? A mudança tem que estar aqui, em você. E muitas vezes requer sacrifício, sim. Não estou falando para vocês que é fácil, não, é difícil. O cansaço físico bater e você querer descansar, mas você olhar as prioridades. Nós estamos em fase de construção aqui, construindo ali, ajeitando lá.
Engraçado que nós fazemos apelos aqui na igreja, e você não precisa. Vou falar da minha área. Eu soldo, não sou profissional, mas eu sei soldar. Mas eu não sou pedreiro. Mas todas as vezes que teve uma convocação e eu não estava trabalhando, eu estava em casa, eu vim ajudar a bater uma massa. Se eu não sei soldar, alguns irmãos não sabiam soldar, vieram ajudar a erguer, segurar as vigas para aqueles que sabem soldar. Está entendendo como a gente prioriza nós, mas nós deixamos algo que isso aqui é comum, esse ambiente aqui é comum, era para todos nós, é para todos nós. Esse ambiente que quando nós deixamos ele bem agradável, é para mim e é para você. E são para aquelas pessoas que Jesus vai trazer para cá para serem restauradas. Pastor Carlos, quando ele assumiu a igreja e nós congregamos lá na primeira igreja ali embaixo, um templo alugado, nós chegamos, o templo, ele chegou lá, o templo, eu cheguei após ele, o templo estava totalmente, parecia uma garagem, tudo mal feita, e ele falou, aqui nós somos ovelhas, não capivaras. Nós precisamos arrumar isso aqui. Nós precisamos deixar isso agradável. Quem que não quer estar numa igreja grande com ar-condicionado, agradável? Mas há um custo. Nós estamos trabalhando para que nós possamos ampliar esse templo e que nós possamos começar nossas salas ali embaixo para começar os estudos. Mas há uma necessidade de eu e você entender que muitas vezes nós vamos que deixar de lado o nosso cansaço, os nossos afazeres, para dar algo a Deus, uma primícia para Deus. Então pensa, talvez o conforto está te escravizando. Mateus 16, 25, Jesus fala, aquele que perder a sua vida por amor a Ele, vai encontrar a vida eterna. Aleluia, aleluia. Jesus também fala em Mateus 19, 29, todo aquele que deixa casa, irmão, ou irmã, pai, ou mãe, filhos, ou mulheres, ou suas prioridades em amor a Deus, recebe 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que eu e você precisamos colocar Ele em primeiro lugar. É um preço a se pagar. Muitas vezes você vai sair do conforto da tua casa. Muitas vezes você vai estar deitadinho lá, descansando, daqui a pouco toca o teu telefone, um familiar ou alguém da tua casa ligando, ou algum irmão da tua igreja falando, estou precisando de ajuda, e você vai ter que sair dali. Muitas vezes está tendo um churrasco lá na tua casa, que como muitas vezes já aconteceu comigo, minha família, todo mundo lá, churrasco, festa. E quem não gosta de churrasco aí? Só quem é vegano, mas mesmo assim gosta de estar no meio do pessoal conversando, é legal. Mas daqui a pouco eu falo, opa, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar na igreja. Ou talvez nem participava porque eu tinha compromisso, e se eu estivesse lá não ia dar tempo de estar no compromisso que eu tinha com a obra de Deus. Está entendendo isso? Muitas vezes você vai ter que abrir mão dessas coisas. E Jesus está falando que eu e você precisamos abrir mão de algumas coisas. Ele está falando que nós precisamos deixar muitas coisas para continuar seguindo Ele. E muitas coisas vai ser bater de frente com as tuas vontades, com o teu querer, com o teu desejo. Você vai ter que alinhar a tua vontade, você vai ter que alinhar o teu desejo com a vontade e o desejo de Deus na tua vida. O que Jesus fez, Jesus não andava segundo a vontade dele, ele falava que ele fazia tudo aquilo porque ele fazia em favor ao Pai, porque ele falava, olhem para mim, vocês não conhecem o Pai, mas olhem para mim, porque eu reflito a glória do Pai, aleluia. Jesus está falando para mim e para você isso. Nós precisamos nos alinhar. Segunda lição que eu aprendo, que Jesus tem um foco diferente dos discípulos. Quando Jesus chegou, aquela multidão, tudo, os discípulos olharam aquela galera e já estava ficando tarde. Os discípulos chegaram para Jesus,
Jesus, despede eles para que eles possam ir às aldeias, para que comprem comida. Veja como o foco dos discípulos é totalmente diferente de Jesus. Os discípulos estavam focados na condição deles. O foco dos discípulos estavam olhando para a condição deles, daquele pessoal. Eu falei, não tem como a gente dar de comer todo mundo. Não tem. Eles falaram, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, nós nunca íamos conseguir alimentar essa multidão. Então os discípulos estavam olhando para a sua realidade, eles estavam olhando para eles. Os discípulos estavam olhando no que eles tinham. Mas Jesus olha diferente. Discípulo geralmente esses discípulos nesse momento eles estavam olhando a dificuldade. Não dá para fazer. Não tem como. E às vezes Deus pede algo para você, que você vai falar, não dá, não tem como. Porque você está com um olhar limitado. O teu foco está limitado. Porque muitas vezes quando nós estamos dentro de uma situação, dentro de um problema, nós conseguimos olhar dentro do problema, nós não olhamos para fora do problema, na solução. Muitas vezes nós estamos rodeados de situações, rodeados de problemas, dificuldades financeiras, dificuldade com os filhos, dificuldade no trabalho, dificuldade no relacionamento com a mulher, dificuldade na igreja, e você começa a olhar as dificuldades. E você começa a olhar a tua limitação, porque tem coisas que você parece que não vai, não dá. Eu não consigo. E a gente vem com essas desculpas. Nem que eu tivesse 200 denários, eu ia conseguir alimentar essa multidão. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com o foco em nós, na nossa força, no que nós fazemos. Eu sou o cara que põe comida dentro de casa. Eu sou o homem que coloca comida dentro de casa, está faltando alguma coisa. Você já ouviu essa frase? Ou você já falou isso? Você já ouviu a frase, se eu não tiver ela para fazer, ninguém faz? A palavra de Deus fala assim, maldito o homem que confia no próprio homem. Ou maldito o homem que se apoia na força do seu braço. A nossa confiança precisa estar em Deus. Nós precisamos entender que não somos nós, mas é Deus que age através de nós. Não sou eu que faço, mas é Deus que faz através da minha vida e através da tua vida. Você precisa entender, então não olhe mais para as tuas limitações, não olhe mais no que você não pode, olhe para aquele que pode todas as coisas, aleluia. Entenda, meu irmão, que Deus tem algo poderoso para a tua vida, e o foco de Jesus é totalmente diferente do teu. Enquanto eles olhavam para eles, que eles não podiam, que eles não conseguiam, Jesus olhava para eles, vocês podem. Jesus olhou para eles e falou assim, vai lá vocês e deem de comer. Sabe o que é isso? Jesus acredita muito mais em você do que você mesmo. Deus acredita muito mais em você do que você mesmo. Talvez você está incrédulo com muitas coisas aí. E a base da fé cristã é a fé. É acreditar naquilo que aos olhos humanos é impossível. Eu e você precisamos acreditar. Se Deus te chamou para um propósito, tenha certeza que Ele vai te dar ferramentas e Ele vai usar isso que você tem. Meu irmão. Jesus olhou para ele e falou, vocês deem de comer. E eles olharam, não, a gente não consegue. Jesus, vocês têm. Quantos pães, quantos peixinhos vocês têm aí? Eles olharam, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez Deus está falando para você aí, o que você tem? Você vai falar, não, só tenho isso aqui. E Deus trabalha nisso. Deus trabalha no teu pouco, naquilo que você coloca diante dEle com todo o amor. Se é isso que você tem, então coloque diante dEle com amor. Você vai ver Deus multiplicar. Esse é um ano da multiplicação. Deus vai multiplicar talentos na tua vida. Deus vai multiplicar as bênçãos. Deus vai mudar a tua história.
naquilo que você talvez não acredite. Talvez você está incrédula com a situação que você está vivendo, mas Deus pode mudar. Comece esse janeiro mudando a tua história, apresentando a Deus aquilo que você talvez está sentindo falta. Aleluia. Talvez precise iniciar esse ano com fé, acreditando no teu potencial, que Deus falou, vai você pode alimentar essa multidão. Quando Jesus olhou para Pedro, estavam pescando, eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. E Jesus falou, vamos, anda um pouquinho para dentro aí, e agora, bate a tarrafa desse lado aqui. Eles, cara, mas a gente pescou a noite inteira, nós somos profissional na área, o cara é carpinteiro, não tem nada a ver. Mas Pedro olhou, por causa da tua palavra, nós vamos lançar. Há uma palavra lançada para você e você precisa acreditar nessa palavra. É por causa da palavra de Deus que você vai prosperar. É por causa da palavra de Deus que você vai ter o teu casamento transformado. É por causa da palavra de Deus que você vai ter o teu filho sarado, curado. É pela palavra de Deus que você vai ver os milagres se manifestar na tua vida. Mas você precisa acreditar, precisa gerar fé. Aleluia, aleluia. O foco de Jesus não é igual ao nosso não, meu irmão. Jesus olhou para o pouco que nós tínhamos e falou, o que vocês têm? 5, traz para mim, manda aqui para mim. E é assim que Ele trabalha comigo, com você. Ah, meu irmão, toda vez que um homem de Deus chega diante de você e fala, o que você tem para oferecer para Deus? Apresente o teu pouco. Talvez você tenha na tua mente, não tenho nada, mas tudo nós temos alguma coisa. É porque nossos olhos estão tão fitados nos problemas, na dificuldade, que nós não olhamos o que nós temos em volta de nós. Elias, lá, 1 Reis 17, Elias chegou para uma viúva lá, e ela só tinha um pouquinho de água, um pouquinho de farinha para fazer um bolinho para ela e para o filho dela comer e morrer, porque havia uma fome, ninguém tinha mais comida e a comida dela estava acabando. O profeta chegou lá e falou, faz um bolo para mim. O que ela fez? Ela foi lá, pegou aquele pouquinho que ela tinha e ofereceu àquele profeta, representando o homem de Deus, representando Deus ali. E o que aconteceu? Houve provisão na casa dela, até o tempo de bonança, até o momento de fartura, a terra toda passando sequidão, fome, e aquela mulher tendo pão e água para comer, aleluia. 2 Reis 4:17, Eliseu também, chegou uma viúva para ele e falou assim, eu e o meu filho, eu tenho 2 filhos e está vindo cobradores, estão indo tomar meu filho porque eu não tenho como pagar e eles vão levar. E Eliseu, eu não tenho com o que pagar, eu não tenho nada de dinheiro. Eliseu, o que você tem? Um azeite e vasilha? Eu tenho um azeite, uma botija de azeite e uma vasilha. Ele falou, então vai na vizinhança e junta mais vasilha. E vai enchendo essas vasilhas, depois vende. Essa mulher encheu várias vasilhas. Esse azeite dela não cessou enquanto ela não colocou uma vasilha vazia diante dela. E diz que ela vendeu aquele azeite e ela pagou o credor dela e ainda ela viveu do resto do que sobrou. Está entendendo que Deus pode multiplicar isso que talvez você está olhando e está vendo que é uma sequidão, que não está acabando, que não vale mais nada. Deus pode mudar a tua história, mas o que você precisa é dar um passo de fé e se apresentar diante de Deus e falar, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. Muda talvez esse coração duro, muda essa mentalidade minha que é uma mentalidade de escassez. Eu só estou olhando a dificuldade, mas eu preciso olhar para o Senhor, que é o dono do ouro, da prata. E Ele vai mudar a tua história. Com certeza Ele vai mudar a tua história. Esse é um ano que você vai ver os milagres de Deus. Mas você precisa apresentar algo para Deus. O que está te limitando? Se coloque em pé. Aleluia. Aleluia.
Vai haver multiplicação na tua casa sim. Talvez um cenário político, econômico do Brasil está totalmente desfavorável. Talvez o cenário que nós estamos vivendo agora é um cenário totalmente desfavorável. Mas, para aqueles que confiam em Deus, vai ser o ano da multiplicação. Eu não sei você, mas eu acredito que esse 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Se você acredita, fala amém. Você acredita que 2025 vai ser o teu melhor ano? Então comece a mudar o teu foco, a tua visão. Deixe de ter um olhar pessimista.